Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gerson Esteves e venho aqui nesse pequeno bate-papo tentar estabelecer para você a relação existente entre a logística e a área de eventos. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para você que a minha formação original, há muitos anos atrás, no século passado, é em publicidade, propaganda e marketing. Depois eu fui para a área do teatro e da produção cultural e me tornei um produtor de eventos. Na maioria das vezes, eventos corporativos e eventos culturais. Vamos entender de maneira bastante ampla, talvez até simplista, o que é este mercado de eventos. Bom, a gente tem algumas categorias de eventos quando a gente fala. Evento é o que a palavra já diz, um acontecimento. Esse acontecimento não é um acontecimento fortuito ou repentino, ele é um acontecimento planejado. Então, neste momento, a gente está tocando no primeiro ponto de contato entre a logística e o evento, o planejamento. Os eventos podem ser de natureza esportiva, de natureza cultural, de natureza corporativa e de outras naturezas. Eles podem ser indoor ou outdoor, ou seja, eventos que acontecem fora de espaços fechados ou dentro de espaços fechados. Mas veja, quando eu falo em eventos culturais e eventos esportivos ou eventos corporativos, de um modo geral, a gente precisa entender que a gente esbarra no sentido de cultura, na ideia de cultura. E cultura é tudo aquilo que nos identifica, que nos une, que faz com que a gente saiba quem somos e converse a mesma língua. A partir daquilo que a gente fala, a partir dos gestos que a gente realiza, a partir de signos e símbolos, ícones e tudo isso que está envolvido aí na semiótica, na área da comunicação. Sim, o evento trabalha diretamente com as noções de comunicação. Sempre parte de alguém que precisa envolver outras pessoas dentro de um acontecimento qualquer. Seja esse acontecimento um jogo de futebol, seja uma partida de ping-pong, seja esse acontecimento um evento mega esportivo ou musical, como um Rock in Rio, ou como um Lollapalooza, ou como, sei lá, um grande evento de gastronomia ou um de moda, uma semana de moda de São Paulo, uma semana de moda de Paris. Tudo isso são grandes eventos, como pequenos eventos, não é? Você precisa organizar um casamento, você precisa organizar um batizado, a festa de 15 anos de alguém é o que a gente chama de eventos sociais. E eles começam a partir de algumas perguntas. Qual o objetivo deste evento? Com quem eu quero falar? Quem quer falar com quem? O meu receptor é uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas, 120 pessoas, 500 pessoas? Quantas pessoas estarão neste evento? Qual é o mix deste público? Este público é um público majoritariamente masculino, é um público majoritariamente feminino, é um público bastante misto no sentido de homens e mulheres. Qual é a faixa etária com a qual este evento quer se comunicar? Pessoas entre 16 e 25 anos, pessoas acima de 20 anos até 35, um grande espectro de idades ou um pequeno espectro, um recorte social. Este evento acontece onde e quando? Durante quantos dias? Em que local? Tudo isso, de alguma forma, é planejamento e tudo isso, de alguma forma, é logística. Por quê? Porque eu preciso pensar como eu vou cadastrar essas pessoas. Não é? Essas pessoas vão receber um crachá na hora que elas chegam. Elas têm um cadastramento que elas fazem online e depois elas retiram esse crachá num balcão de atendimento, ou elas vão a esse balcão, preenchem esse cadastramento e imediatamente eu imprimo o crachá e a pessoa recebe na outra ponta do balcão o seu crachá impresso. É um cadastramento que é feito num totem, é um cadastramento que é feito humano. De que maneira é feito esse cadastramento? Quantas pessoas vão atender esse público? Se eu tenho um público esperado de 50 pessoas, eu não preciso de um grande grupo de atendentes no balcão. Mas se eu tenho um público de uma grande feira que vão chegar
12, 15 mil pessoas num dia, eu preciso ter um pré-cadastramento, eu preciso ter uma outra logística de entrada, chegada, de verificação de bolsas, eu preciso ter um guarda-volumes, eu não preciso de um guarda-volumes, eu preciso pensar que eu tenho convidados especiais que vão entrar por outra entrada, qual é o caminho que as pessoas realizam dentro desse evento, na chegada até a saída, quanto tempo elas vão ficar ali dentro. É um evento corporativo, por exemplo, o lançamento de produtos, ou uma grande premiação, Natura, ou uma grande premiação de qualquer outra grande corporação, como a Nestlé, por exemplo. As pessoas ficam hospedadas num grande hotel, elas têm ciclos de palestras, e aí essas palestras são convidados que eu vou receber, então eu preciso ter uma estrutura de camarins. Essa estrutura de camarins tem que ter espelho, maquiador, cabeleireiro ou não. Eu tenho que ter um receptivo dessas pessoas do artístico, elas vão ter que trocar de roupa, elas não vão ter que trocar de roupa. Eu tenho que ter comida para essas pessoas que vão chegar para esse evento, tanto o público do evento quanto os convidados especiais. Isso num evento corporativo. Se eu tenho um grande evento social, então é um casamento, um mega casamento, ou mesmo um casamento pequeno para 120 pessoas. Quantas pessoas vão a esse casamento? Onde elas vão sentar? O que elas vão comer? O que elas vão beber? Quanto eu tenho que estimar de bebida? Como eu vou fazer a dança dos garçons pelo espaço? Então eu tenho uma entrada de garçons no salão, uma saída de garçons no salão, eles entram e saem pela mesma porta. O espaço onde acontece o casamento tem uma circulação em torno ou não tem? Tudo isso é logística. Tudo isso é planejamento. A gente precisa pensar, por exemplo, se eu vou receber grupos internacionais na área de cultura. Então, grupos de teatro, ou grupos de música, ou grupos de dança, né? A gente tem festivais de dança, festivais de música, festivais de teatro. Como esses grupos são recebidos? Como se dá o receptivo desses grupos? O que a gente precisa fazer? Eu preciso de um intérprete? Eu não preciso de um intérprete. Essas pessoas comem onde? Essas pessoas comem o quê? Ainda falando dos eventos sociais, por exemplo, você tem que ter uma lista. Você tem pessoas hoje em dia com muitas restrições alimentares. Então, quantos diabéticos você tem? Quantos celíacos você tem? Quantas pessoas com intolerância à lactose você tem? Tudo isso é cálculo. Você tem um cálculo de montagem, um cálculo de desmontagem deste evento. Então, grandes palcos, grandes cenografias. Dentro de qualquer evento, eu abro outros guarda-chuvas. Eu falei aqui, por exemplo, do guarda-chuva da hospedagem, o guarda-chuva da alimentação, que a gente chama de A e B, alimentos e bebidas. Então eu tenho cálculos de alimentos e bebidas, eu preciso fazer o cálculo de, é um casamento que eu vou servir só uísque, quanto de uísque eu preciso? Um casamento que eu vou servir uísque, vinho branco, vinho tinto, quanto eu preciso de cada bebida pelo número de pessoas? Como eu faço essas contas? Existem contas prontas que atendem mais ou menos às necessidades por volume de pessoas. São contas que já existem disponíveis, muita gente já fez esses cálculos. Mas é importante que a gente tenha sempre margens para poder lidar com isso. Eu fiz um grande evento uma vez, em que eu tinha todo um planejamento, que é o que a gente chama de uma grande planilha de tempos e movimentos. Logística nada mais é do que isso. Quanto tempo eu preciso para realizar alguma coisa para que tudo esteja pronto na hora que a gente chama de hora zero. Então eu tenho a hora zero, que é a hora que o evento começa. Da hora zero para trás, eu vou tendo as minhas marcações de tempo. Então eu preciso começar a montar 2 dias antes, porque eu tenho que entrar com toda a estrutura de palco. Às vezes são 30, 40, 50, 100 metros quadrados de palco. Eu, às vezes, tenho palcos maiores do que isso. Aí esses palcos estão apoiados e estão cercados por grids de luz. O que entra primeiro, o palco ou a luz? Aí eu tenho uma sonorização do espaço. O que entra primeiro, o som, a luz ou o palco? Aí esse palco é forrado com carpete. Então, esse carpete entra antes ou depois da montagem de luz? E aí eu tenho um fundo de palco, pode ser um painel de LED, pode ser uma tela onde eu projeto, pode ser um backdrop do próprio evento. O que eu monto primeiro? Como isso é colocado? As equipes de cenografia também se organizam. Como é que elas fazem o transporte e entregam esse material que vai ser montado? A produção geral do evento tem uma lista do que chega em ordem e em que tempo tudo isso acontece.
tempos e movimentos. Então você tem, no final de tudo, você ainda tem as mesas onde as pessoas vão sentar para comer e assistir o show e ver as palestras. Ou eu tenho uma montagem de sala. Em que formato a minha sala é montada? Ela pode ser montada em formato de mesas, como num jantar. Ela pode ser montada em formato de auditório, só cadeiras. Ela pode ser montada em formato de arquibancadas. Ela pode ser montada em formato escolar, ou seja, mesas compridinhas com cadeiras atrás dessas mesas. Essas cadeiras são colocadas antes ou depois. Essas mesas têm toalha ou não tem toalha. Em cima de cada mesa eu tenho um bloco de nota, uma caneta, um copo d'água. Quem faz essa manutenção? Eu tenho uma equipe técnica que tem que chegar antes de tudo e montar tudo lá atrás para operar som, operar luz, operar áudio. Então tudo isso é logística. Tudo isso é organização de tempos e movimentos. A área de eventos é imensa e ela não se restringe a formatos pré-estabelecidos e ela não se restringe a formatos estacionários. A área de eventos, ela é ágil, ela pretende sempre ser surpreendente, porque ela é um evento e ela precisa causar algum tipo de impressão nas pessoas que estão expostas àquilo. A logística é fundamental, desde a logística de transporte, até a logística de montagem, até a logística de desmontagem, porque todo esse trabalho de montagem depois tem que ser desfeito na desmontagem. E esse tempo e toda essa estrutura de desmontagem, ao contrário do que entrou, tem que sair e eu tenho que estar em consonância com o espaço onde aconteceu. Se é num hotel, qual é o horário que este hotel permite que eu entre ou que eu saia? Até que horas eu posso montar ou desmontar? Quanto tempo e qual o espaço que eu tenho para entrada de caminhões e saída de caminhões? Qual é a rota? Qual é a estratégia que eu tenho? Como é que eu faço para que as coisas não trombem umas nas outras? E depois, todas essas pessoas que vieram vão voltar para casa. Pense nisso e pense que logística também pode. Aliás, logística deve ser um processo criativo.